Olá, pessoal. Nós vamos, nessa aula, aprender a criar um chatbot. Como vocês estão vendo, o LLM, ou seja, os modelos de linguagem, eles funcionam muito bem com o recurso de chat, de conversa, né? Pergunta, resposta, etc. Mas, como eu já repeti algumas vezes durante esse curso, eles não são de maneira específica para ser um chat. Somos nós que utilizamos, que adaptamos ele para esse recurso. Existem tantas maneiras de fazer um chatbot, e hoje, até com um pouco de programação, assim, sem ser um programador mega profissional, mas entendendo um pouco, é possível criar um chatbot bem personalizado. Tá? Nós vamos criar um chatbot utilizando uma plataforma de chat que facilita muito o nosso trabalho, não precisamos entender nada de programação, é realmente muito simples. Existem várias plataformas do mesmo tipo. Por que eu escolhi esta? Pela simplicidade de uso e porque na versão gratuita ela oferece algumas possibilidades que dá para a gente ali treinar, entender como funciona a criação de um chatbot, tá? Então, vamos lá. Ela se chama chatbase.co, não .com, tá? O endereço está aí embaixo desse vídeo, ali na parte de texto, o endereço do site. Vocês entram ali e fazem um cadastro gratuito, tá? Não de teste, mas assim, não precisa colocar cartão, coisas desse tipo assim. Às vezes ele pode até pedir, mas na maioria das vezes ele não pede. Você vai fazer um teste gratuito do uso dele. É o que nós vamos fazer aqui. Eu já entrei no meu account, tá? Então, login e senha. Entrei no Chatbase e eu tenho essa janela aqui que está aberta, não tem muita coisa escrita. Ó, notem aqui tem um robozinho do Chatbase. O que nós vamos criar é bem parecido com isso aqui, tá? Então, você tem aqui os ícones, tá? Que você pode selecionar. Eu aqui não vou selecionar uns ícones específicos, mas eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Tá? Aqui tem umas perguntas, ó, básicas. Então, você clica e ele vai te responder, ele vai te dar a resposta. Você pode criar um chatbot para atendimento no teu site ou até um chatbot de conhecimento para a equipe, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos criar aqui novo chat. Ele vai abrir esta janela. A primeira coisa que vocês precisam fornecer para o chat são os dados. Tá? Lembra que a gente falou que os dados são as coisas mais importantes. O que é que vocês querem utilizar para treinar esse chatbot? Um exemplo bem simples. No meu site da Booknando, eu usei o próprio site. Então, eu pedi, você pode vir aqui em website, você aqui coloca o endereço, tá? Então, por exemplo, www.booknando.com.br, ele vai ir no site e vai trazer as informações. Aqui, é HTTP, desculpa. Aqui ele não vai fazer isso porque ele tem muitos links no site e ele conseguiu até pegar, ainda bem, porque geralmente ele, quando tem muitos links, ele não traz as informações. Mas dá uma olhada, ele criou, tem 12 mil caracteres. Na versão gratuita eu tenho 400 mil caracteres para utilizar. Então, por exemplo, eu treinei com o meu site. No meu caso, eu vou eliminar, porque não quero fazer isso agora nesse exercício. Mas vocês podem treinar ele com o site de vocês. Bem simples. Bem, aqui ele recebe também texto puro, copiar e colar textos. Ele recebe perguntas e respostas comuns. Você pode criar, ó, questão, resposta, tá? E ele recebe arquivos, que são PDF, e o DocX, o Word ou arquivos de texto. Nós vamos utilizar alguns arquivos de PDF. Lá no material de vocês, aqui embaixo, vocês podem baixar, tem 4 arquivos que são arquivos, são informações, são guias, deixa eu abrir um aqui só para mostrar para vocês, da ONU, nesse caso aqui é da Unesco, outro da ONU, falando sobre educação, um guia para o uso da IA generativa na educação e na pesquisa. É uma documentação muito interessante, tá? Eu vou utilizar ela para treinar o nosso chatbot. Então, eu vou pegar simplesmente e arrastar esse arquivo aqui, o primeiro,
tá? Ele já treinou 150 mil caracteres e eu vou também utilizar este outro aqui, que é um arquivo IA aí na educação também da ONU. Tá? Eu não sei se vocês estão visualizando ali, porque eu estou compartilhando só essa tela, mas enfim, aqui embaixo vocês encontram esses arquivos e vocês podem arrastar aqui. O primeiro é o guia para a IA generativa e o segundo é IA e educação. Deu 379 mil caracteres. Então, para mim, a versão gratuita, tá bom. 400 mil caracteres corresponde a mais ou menos um livro de 300 páginas, 280, 300 páginas. Não é muito para um chatbot. Na versão a pagamento, que custa praticamente o mesmo preço, vamos dizer, $9, $20, o mesmo preço do ChatGPT, você pode colocar muito, muito, muito mais material, tá? Mas aqui para o nosso exercício, então, vou pedir para vocês de fazerem esses exercícios por conta própria, tá? Treinar. Então, eu vou pedir para ele criar e ele vai criar o meu chatbot. Ele já treinou, porque é relativamente rápido. Vocês notem que ele já está dando algumas informações. Ele já está utilizando o novo modelo que foi lançado tempo atrás, outro dia, o GPT-4o, que é um modelo mais sofisticado da OpenAI, tá? Tá aqui o texto em inglês, nós vamos configurar tudo isso. Então, eu vou aqui clicar aqui em Settings, tá? Aqui eu tenho informação sobre o número de caracteres que foi utilizado e aqui o nome do nosso chatbot, que eu vou chamar de EducaAI. É o nome que você dá para o teu chat. Ok? Bem, a parte mais importante, o cérebro, digamos assim, de um sistema de chat deste modelo é o modelo, tá? O modelo qual é o sistema, o LLM, o Large Language Model, modelo de linguagem que nós estamos utilizando. Vocês dão uma olhada que aqui eu tenho ele na versão gratuita, ele oferece só o GPT-O, que já é muito, muito bom, tá? Porque o Turbo e as outras versões mais antigas são até mais caras, tá? Então aqui já é suficiente. A parte mais importante no chat é essa daqui, tá? Além do modelo que eu vou utilizar e o conteúdo, vocês vão ver que são três, ó. Dados, modelo que eu utilizo e instruções, tá? São esses três pilares para você montar um bom chatbot. Você precisa ter bons textos, tá? Bom material para ele, onde ele vai ser treinado sem informações erradas. Vamos supor que seja um chat de atendimento e com as informações completas ali, se você quiser que ele dê endereços, e-mail, etc., você pode colocar tudo isso ali. O segundo é um bom modelo de IA, no nosso caso aqui é o GPT-4, então é ok. E o papel, ou seja, as instruções, como eu quero que esse chatbot se comporte, tá? Então aqui está em inglês e eu recomendo a vocês deixar esse texto em inglês e se modificar ele, modificar sempre em inglês, tá? Lembra que nós falamos que geralmente o GPT, esses modelos, conversam melhor quando o texto está em inglês. Então, eu quero que ele obedeça essas regras, tá? E que regra eu estou dando? Eu estou simplesmente dizendo que ele é um chatbot de atendimento, tá? Que ele vai responder tudo que a gente pedir para ele. Ele vai ser amigável, eficiente nas respostas, todas as vezes. O papel dele é escutar, entender as necessidades e dar o melhor dele para direcionar uma resposta adequada. Se uma questão não é clara, ele vai fazer perguntas para esclarecer. Então, você está montando um pouco que a personalidade do teu chat. É legal porque você poderia montar várias coisas, né? Eu vi o pessoal montando a personalidade de um chat como se fosse, ele respondia sempre como se fosse um Machado de Assis ou algum personagem mais antigo, como Platão, filósofo. Enfim, é possível você personalizar essas respostas. Outra parte mega importante são as limitações. Então, aqui dentro, você vai colocar as instruções do que você não quer que ele faça.
Então, aqui tem um controle do tipo de linguagem que ele usa, das respostas que ele dá. E aqui o ponto principal é que eu não quero que ele responda nada que não esteja naquele material de treinamento, tá? Então, o material de treinamento que a gente utilizou foram 2 PDFs que falam de inteligência artificial na educação. Então, se eu fizer uma pergunta para ele, eu quero comer pizza, ou como fazer pão, ou me dê uma receita para dieta, ele deveria responder de forma educada que não é a função dele fazer isso, tá? E essa limitação eu estou criando aqui nestas instruções. Então, vocês podem olhar, podem analisar, podem modificar, pode aumentar ou diminuir, tá? Essas limitações. Então, vocês estão notando que quando vocês conversam com um chat, seja o chat GPT, seja o Gemini, seja qualquer outro chat na internet, ele tem por trás estas instruções, tá? Ou algo parecido. Quando você usa o LLM, o modelo, diretamente para fazer alguma atividade, ele não tem diretamente essas instruções, tá? Então, essa é só para a gente entender bem que o chat é uma aplicação do modelo de linguagem. Ok, eu vou deixar aqui, a única coisa que eu vou acrescentar é isso aqui. Your name is Educa. Aí, beleza. Aqui tem um outro ponto importante. Então, essas são as definições que nós demos, que é a temperatura. O que é a temperatura? A temperatura é o grau de probabilidade ou de distância entre as palavras que eu quero que ele tenha. Aqui, geralmente, vem traduzido como ele é mais reservado ou ele é mais criativo. Na realidade, significa que se eu estou falando de inteligência artificial na educação, ele foi treinado em alguns textos e na base dele tem a probabilidade dele usar palavras que estão próximas semanticamente ou no material de treino. Vocês lembram a aula que nós falamos só sobre isso? Que nós falamos, né, explicamos um pouco essa questão da probabilidade. O LLM, ele adivinha, ele chuta, vamos dizer assim, ou adivinha, ou prevê a próxima palavra, baseando-se nos dados de treino. Aqui eu vou controlar se ele vai se manter mais fiel aos textos no qual ele foi treinado, ou se ele vai ter uma característica mais criativa, vamos dizer assim, vai colocar textos diferentes. Minha recomendação é deixar essa temperatura baixa, 1, 2, tá? No máximo, porque o que eu estou criando aqui é um chat de atendimento. Eu quero que as respostas dele sejam mais assertivas e respeitem o texto que foi usado para o treinamento dele. Então, vou salvar. Ok, pronto. Criamos a personalidade do nosso chat. Vamos dar uma olhada na interface. Vocês estão vendo como é muito simples, né? É muito mais importante os dados que você tem do que todo e o modo como você configura ele do que toda a parte técnica. Então, aqui é a interface. Essa daqui é a pergunta. Ele vai automaticamente trabalhar em português. Eu vou colocar: olá, como posso te ajudar? É a pergunta de chegada. O que as pessoas vão ler quando abrirem esse chat, tá? E aqui tem perguntas sugeridas. Por exemplo, no chat de atendimento de uma editora ou de serviços, você pode colocar uma pergunta: como faço para pedir um orçamento? Você facilita para a pessoa que está chegando como fazer as perguntas, entendeu? Aqui eu vou colocar, por exemplo, o que é a IA generativa, por exemplo. Aí eu dou um Enter, outra linha. Como posso usar a IA na educação? Tá? São perguntas bem básicas, mas que fazem parte do material que nós usamos para treinar. Tá? Automaticamente, olha, aqui já tem um preview, você vai vendo como é que vai aparecer, tá aqui. Essa aqui é o placeholder, é o lugar onde você pode traduzir isso aqui, na hora de colocar aqui, escreva aqui sua pergunta, olha, ele já aparece aqui. Aqui eu tenho um footer, né, e aí eu posso colocar, sei lá,
ok? Olha, aqui aparece a mensagenzinha do site, tá? Aqui tem as definições de imagem, eu posso criar um ícone, tá? Eu posso criar o nome que vai aparecer, no caso aqui nós decidimos que é Educaí, eu posso mudar a cor, enfim, aqui são a parte mais visual, tá? Eu vou salvar e tem a parte agora, tem várias opções de segurança, os leads que eu posso captar, ou seja, e-mails, etc. Geralmente aqui eu deixo desativado, porque é muito chato você estar conversando e ficar aparecendo essas informações. Aqui tem mais informações de notificações, domínio, mas que é para a versão a pagamento. Agora podemos treinar ou testar o nosso chat, ok? Então nós vamos nessa área aqui do chatbot e vamos testar ele. Então, vou pedir para ele, vou clicar aqui, vou usar as respostas, as perguntas automáticas que nós fizemos, ó, e ele vai usar o material. Eu aqui não vou ficar mostrando para vocês dentro do PDF, mas vocês podem até testar isso, ver se realmente ele está usando o PDF. Aqui eu tenho certeza que ele está utilizando, ó, como eu posso usar IA na educação. Ó, dá uma olhada, ele vai pegar aquelas informações daquele PDF e vai trazer aqui para mim. É fantástico como é simples criar um chatbot de atendimento, tá? Ou eu prefiro até chamar de chatbot de conhecimento. Tá? Sobretudo se você tem um serviço, etc., você pode criar e treinar ele para educar, para dar informações consistentes e até longas para as pessoas. Tá? Como posso iniciar a implementar a IA na minha escola? Tá? Então, eu fiz uma pergunta específica, vamos ver se ele vai, ele vai buscar as informações naquele documento, tá? Agora, notem que eu não preciso pedir para ele se comportar, haja como se fosse, etc., porque ele já está agindo como um chat de atendimento, entendeu? Então, eu já tenho uma personalidade, ele é menos genérico, ele é direto. No caso, se você criar um chat de atendimento, por exemplo, interno, ou para autores, ou para os seus clientes, ele já vai ter uma personalidade ali definida. Então, me ensine a fazer pizza. Ó, eu estou pedindo uma pergunta que não está lá, tá? Então, vou colocar, vamos ver o que ele vai responder. Ó, eu sou especializado em ajudar com questões na educação e inteligência artificial, então não posso fornecer uma receita de pizza. Portanto, se tiver alguma ideia sobre como usar IA, pode ser na educação, etc. Então, ele respondeu de forma educada, algo que eu perguntei que não tem nada a ver com o assunto. Então, ele está se mantendo no papel. Ok? Eu posso... ok, essa é você pode testar ele antes de utilizar. E como é que eu utilizo ele? Como é que eu aplico ele no meu site? Vou mostrar aqui. Nós vamos aqui em Source, caso eu quero reprogramar ele. Olha, eu posso acrescentar diretamente no WordPress. Ele já vai abrir aqui, tem um plugin para colocar no WordPress. Então, é extremamente simples, tá? Você pode colocar ele no WhatsApp, na versão a pagamento, tá? Não nessa gratuita. Você pode acrescentar no Slack ou no Zapier, que são dois outros tipos de chat, tá? Mas essa do WhatsApp é talvez uma das mais úteis. Ou você pode embedar, colocar dentro do site, utilizando Make Public, ou seja, eu estou fazendo com que esse chat vire público, e eu posso utilizar essa versão iframe ou esse script e colocar lá na página inicial do HTML. Aí vocês têm que pedir ajuda ali para o desenvolvedor web de vocês, mas é muito simples, é copiar e colar, e ele já estará funcionando, tá? Além disso, se vocês não quiserem fazer isso, vocês podem compartilhar ele nesse link, copy, tá? Ou visita. Ele vai aparecer dessa forma, tá? O Educaí, e você pode utilizar ele dessa forma aqui. Quem é você? Eu estou usando lá, estou usando o mesmo chat, mas se você quiser mandar para alguém, ele já está funcionando, tá? Treinado com o meu material. É extremamente simples, tá? Deixa eu mostrar o último detalhe, que é a manutenção, tá? Então, não basta só nós criarmos o chat, colocarmos ali, treinarmos, mas precisamos também cuidar dele, tá? Não é que você deixa lá e ele vai funcionar sozinho para sempre. Não. Aqui ele tem no dashboard, ele tem todas as perguntas que foram feitas, tá?
Então, por exemplo, como eu posso ajudar? A resposta aqui, essa outra pergunta que eu fiz, ó, quem é você? E ele me traz as seguintes informações: a data, tá? Os leads e o analytics, caso eu esteja na versão a pagamento, tá? E eu consigo aqui entender se ele está confiante com as respostas que ele está dando. Lembrando sempre que são sistemas de probabilidade. Então, ele está, digamos assim, adivinhando as próximas palavras, tá? Aqui ele utiliza, o score de confiança é 0,29. Então, ele só tem menos de 30% de confiança de que essa resposta seja correta, apesar de nós sabermos que está correta, tá? Caso você queira modificar alguma das perguntas, por exemplo, aqui, ó, você pode clicar aqui, ó, revise, e você pode escrever: olá, eu sou um chat de atendimento chamado, estou modificando só um pouquinho aqui, Educa aí, tá? Estou aqui para te ajudar, tá? Vamos supor que eu queira criar uma resposta assim, ou que ele tenha respondido de forma errada, tá? Então, você vai visualizar o que ele respondeu. Você não sabe quem escreveu, então você mantém a privacy das pessoas, tá? Você não pega essas informações, mas você pega o que elas escreveram, tá? E você treina, você melhora ele, tá? É mais ou menos isso que faz o ChatGPT com o material que você envia, tá? Ele revisa isso, às vezes de maneira automática, às vezes até com pessoas mesmo que estão revisando. Tá? Essa revisão entra aqui no material em perguntas e respostas. Tá? Aliás, não, aqui nem entrou. Mas ela entra como uma pergunta que foi acrescentada, que foi revisada. Eu retreino ele. Deixa eu tirar isso aqui. Vou retreinar ele. Então, ele vai retreinar com as perguntas que eu ajustei, tá? E agora eu posso pedir, de novo, quem é você, tá? Eu caiu um assistente virtual para suas dúvidas, questões, solicitações de conteúdo de treinamento. Como posso ajudar hoje? Viu? Ele respeitou um pouco mais aquilo que eu escrevi, deixou mais simples, né? Menos formal, mas utilizando sempre outros tipos de palavras, ok? Então, tá aí, façam o teste. Se vocês tiverem dúvidas, me escrevam, coloquem aí as dúvidas que vocês têm, mas tentem criar o seu próprio chat de atendimento ou chat de conhecimento.